Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sua Novela Resumida. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo com um resumo do capítulo 135 de Terra e Paixão. Capítulo este que vai ao ar nesta quarta-feira, dia 11 de setembro. E neste capítulo, Agatha conversa com Marino e conta que Juan estava alterado e fez insinuações impróprias em relação a ela, possivelmente se referindo a um comportamento inadequado de Juan. Caio comunica a Aline que não desistirá de se casar com ela, demonstrando sua determinação em manter o relacionamento, apesar de todas as dificuldades. Caio também visita Petra e conversa com Luigi, que lhe informa sobre a possível armação de Irene para afastar a irmã de Hélio, insinuando que Irene está envolvida em situações duvidosas. Graciara confessa a Caio e Luigi que Irene a contratou para ocupar a cama de Hélio, sugerindo que Irene pode ter um plano para separar Hélio de Petra. Aline e Jussara consideram a ideia de alugar a casa de Mara, indicando uma possibilidade de ficarem lá enquanto a situação não melhora. Kaká contrata Aline como contadora do salão, o que pode trazer novos desafios, mas também, ao mesmo tempo, pode trazer oportunidades para a Aline. Luigi fica tenso ao receber uma ligação misteriosa, sugerindo que algo incomum está acontecendo. Marino revela a Lucinda que é o pai de Danielzinho, o que pode gerar novas dinâmicas e emoções nessa história toda. E como a gente pode perceber neste capítulo, a Agatha vai tentar ali convencer o Marino de que o Juan, aquilo tudo que o Juan falou para ele, nada daquilo foi verdade. Até porque a Agatha vai chegar para conversar com o Marino e vai falar que o Juan estava alterado e que fez insinuações impróprias em relação a ela. E ela tá fazendo isso porque ela tá se referindo ao que o Juan pode ter dito para o Marino. Afinal, o Juan ameaçou contar toda a verdade dos planos da Agatha para o Marino, caso a Agatha não fornecesse dinheiro para o Juan. Como a Agatha acabou não fornecendo dinheiro para o Juan, acabou que o Juan ali, para provocar a Agatha, acabou falando umas coisas pro Marino, sejam elas verdade ou não. A verdade é que o Juan acabou ali insinuando algumas coisas sobre a Agatha para o Marino, coisas que podem prejudicar a Agatha. E logicamente que a Agatha, ao saber disso, não perdeu tempo e já foi logo falar com o Marino e dizendo que o Juan falou aquelas coisas e fez aquelas insinuações impróprias justamente porque ele não estava bem da cabeça e que na verdade ele estava meio alterado e acabou falando nada com nada. Segundo a própria Agatha, Juan estava totalmente alterado. E isso mostra que a Agatha está com medo do que o Juan pode representar para ela. Isso porque o Juan representa sim um certo risco para Agatha. E a gente pode ver bem nessa cena. Afinal, caso o Juan não representasse tanto risco assim para Agatha, ela não estaria tão preocupada em convencer o Marino de que aquilo que Juan acabou falando para ele era tudo em verdade e que ele estava apenas mal da cabeça, estava meio alterado e acabou fazendo insinuações impróprias e não falando nada com nada. Se a Agatha realmente não tivesse nada a ver com tudo aquilo que o Juan acabou contando para o Marino, acho muito improvável ela ficar tão desesperada assim em convencer o próprio Marino de que aquilo que o Juan falou para ele era tudo mentira. Afinal, quem não deve não teme, mas a pressa dela em tentar convencer o Marino de que o Juan estava alterado e que as coisas que ele falou não são nada verdades, isso mostra que na verdade a Agatha sim está escondendo muita coisa e está escondendo os seus planos e teme que o Juan acabe estragando todo o seu plano. E agora ela vai ter que tomar algumas providências para evitar que o Juan consiga o que quer. Caso contrário, o Juan pode representar
a ruína da Agatha, pois ele já representa um grande risco para ela, e se ele continuar abrindo o bico por aí, as consequências para a própria Agatha serão muito graves, e talvez ela não consiga reverter a situação assim como ela fez atualmente, indo falar com o Marino e conseguindo convencer o Marino de que aquilo que o Juan falou para ele era tudo em verdade. Talvez, se o Juan falar coisas da Agatha para outras pessoas, muito provavelmente a Agatha pode não conseguir contornar esta situação, fazendo assim com que a situação dela se complique ainda mais. Logo agora que Agatha estava quase conseguindo o que queria, apareceu Juan para atrapalhar ela, e agora ela vai ter que dar um jeito no Juan para que a situação dela não piore. E ainda neste capítulo, o Caio insiste e comunica a Aline que não vai desistir de se casar com ela. Como a gente sabe, desde o dia em que a Aline recebeu a notícia em que suas terras foram vendidas para a Irene por meio de um golpe que a Irene e o geólogo Vinícius deram nela, ela acabou ali ficando enfurecida com toda essa situação. E como as terras de Aline basicamente representam tudo que ela tem, a terra dela é praticamente a vida dela, sem as terras ela simplesmente ficou sem chão. Logo, nesse momento, o Caio não soube como agir muito bem e acabou falando sobre o casamento, porém, em um momento em que a Aline estava de cabeça quente, ela acabou largando o Caio e falando que queria dar um tempo em sua relação e que neste momento não queria saber de casamento. Mas isso não é tudo, algo pior acabou acontecendo, isto porque a Aline falou que não queria que o seu filho fosse neto do Antônio La Selva, isto porque o Caio, obviamente, é filho do Antônio La Selva. Então, se a Aline fosse ter um filho com o Caio, esse menino ou essa menina seria neto ou neta do Antônio La Selva, o mesmo que ordenou se livrar do Samuel, que foi o marido da Aline lá no início da novela. E justamente ao pensar isso, a Aline recusou ali continuar com o Caio e preferiu simplesmente dar um tempo em todo o seu relacionamento com ele. E acabou que o amor que a Aline sente pelo Caio está esfriando. E isso deixou o Caio desesperado, pois o Caio ainda ama a Aline, apesar da Aline estar neste momento passando por uma dificuldade tão grande que ela não consegue olhar o Caio da mesma forma que ela olhava antes. Mas o Caio ainda assim insiste neste amor e ele foi falar para Aline que apesar de tudo ele não vai desistir de se casar com ela, pois ele continua amando ela e ele quer sim se casar com ela. Porém, a situação para ele não tá muito fácil, nem para ele nem para Aline. Obviamente, devido a esse golpe que o geólogo Vinícius deu nele junto com a Irene, acabou que por causa desse golpe destruíram a vida da Aline. E por ela estar passando nesse momento tão difícil e tão dramático, ela realmente não quer saber de casamento. Ela apenas quer fazer de tudo para dar a volta por cima e conseguir as suas terras de volta. Neste momento, isto é o que a Aline tá dando prioridade. Ela tá dando prioridade em conseguir, de alguma maneira, de um jeito ou de outro, conseguir recuperar suas terras. E o Caio, nessa situação toda, acabou meio que ficando de escanteio. Por este motivo, ele está desesperado e tentando convencer a Aline a não desistir de se casar com ele. Mas a vida da Aline pode estar começando a melhorar um pouco, pelo menos não ter mais tanto problema. Isto porque a Aline acabou conseguindo um emprego na contadora do salão, pois Kaká acabou contratando ela, o que vai trazer novos mares para a Aline e novas oportunidades também de um grande recomeço em sua vida. Algo misterioso também acontece neste capítulo, quando em uma cena, Luigi acaba recebendo uma ligação misteriosa e que ele não sabe quem foi que fez aquela ligação. Ele fica intrigado,
porque ele ouviu coisas que deixou ele preocupado nesta ligação e ele ficou tenso e até mesmo com medo do que pode estar acontecendo. Isto porque essa ligação que ele recebeu deixou ele realmente assustado com as coisas que foram faladas para ele. Mas o que deixou ele tenso de verdade foi o fato dele simplesmente não saber quem está por trás dessa ligação. Mas por enquanto, estes serão os principais acontecimentos do capítulo 135 da novela Terra e Paixão. Capítulo este que vai ao ar nesta quarta-feira, dia 11 de outubro. E se você quiser saber o que vai acontecer nos próximos capítulos após este, é muito importante que você esteja inscrito aqui no canal. Então não perca mais tempo, clica nesse botão vermelho aqui abaixo e se inscreva no canal. É de graça, você não vai pagar nada e ainda assim você vai ter acesso aos próximos resumos de Terra e Paixão, todos em primeira mão. No mais é isto, muito obrigado por assistir e até o próximo resumo.